Percebendo que lançar muitos aparelhos levou lucro, a Motorola trouxe em 2020 mais 2 aparelhos da 8ª geração da linha Moto G. Os escolhidos da vez foram o mais simples Moto G8 e o provável sucesso de vendas, o Moto G8 Power. Não sentimos falta da presença do Moto G8 Stylus, que vem com uma canetinha, mas a Motorola afirmou que em pesquisas feitas com o consumidor por aqui, esse não é um produto que deve fazer sucesso no país, só na América do Norte, e deu a entender que o produto não deve mesmo ser lançado no Brasil. Essa é uma pena, porque ia ser um grande diferencial para a marca esse ano. Mas falando dos lançamentos que realmente chegaram, a Motorola resolveu dar uma impulsionada no Moto G8 Power, que no passado fez um sucesso de vendas com o Moto G7 Power. E aí ela colocou esse aparelho aqui abaixo apenas do Moto G8 Plus na linha principal, ficando acima até mesmo do Moto G8, que ainda parece um pouco perdido na linha. Em breve você vai poder conferir as nossas análises completas desses dois celulares, mas enquanto isso nós trazemos aquele resumo completo de cada um desses aparelhos que você confere agora aqui no tudocelular.com. Se você gostou da mudança visual que a Motorola adotou na linha G desde o G8 Plus, abandonando aquele módulo redondo na traseira e adotando aquelas câmeras semafóricas da linha One e também inspirada em muitos concorrentes, você vai curtir esses dois novos membros da família. Agora eles estão todos muito parecidos, com a mesma traseira reta com cantos arredondados e as câmeras alinhadas e separadas que lembram como uma letra I minúscula. O sensor biométrico continua na traseira, no mesmo lugar em que fica o logotipo da empresa. O flash é separado das câmeras e no Moto G8, um dos círculos abriga o foco a laser para manter o padrão visual ali. Falando em padrão, tem um visual ótico, diferente do restante da linha G8 nesses dois aparelhos. Um efeito que lembra listras, mais holográfico no G8 Power, mas mais visível no Moto G8. Os botões de volume e energia ficam do lado direito, com o berço para chips e cartões do lado oposto. Os dois são dual SIM, mas eles possuem um berço híbrido, que obriga você a escolher entre uma segunda linha ou um micro SD. Esses slots são protegidos com borracha e os dois celulares, como quase todo Motorola, traz proteção contra respingos d'água. Temos aparelhos mais pesados e praticamente do mesmo tamanho, mas a tela aumentou. A saída de som está abaixo, logo ali junto com a conexão USB-C, e a de ligações está escondida, a saída de som de ligações está escondida acima da tela. Os dois são todos em plástico. Embora seja algo discreto, houve um aumento de tela da 7ª para a 8ª geração. Ambos passaram de 6.2 para 6.4 polegadas. Outra diferença também está no Notch, que agora sai de gota e do tradicional que a gente tinha nos outros modelos para o furo na tela no canto superior esquerdo. No Moto G8 Power, a definição aumentou de HD Plus para Full HD Plus e o caminho inverso ocorreu no Moto G8, com aspecto ainda sendo de 19,5:9. A tecnologia é IPS em ambas e, embora o brilho seja muito bom, a gente ainda vê aquela sombra nas bordas que a gente já via em outros aparelhos da marca. Ela ainda está presente, o que indica que são displays que precisam de mais qualidade, notadamente no Moto G8. No Moto G8 Power, as bordas diminuíram um pouquinho aí, incluindo o queixo, enquanto que no Moto G8 não houve grande mudança. O vidro da tela conta com uma proteção contra riscos e quedas, mas não é Gorilla Glass. Você vai ver os testes completinhos na nossa análise em breve, mas em nossos testes iniciais foi surpreendente ver que o Moto G8 Power é estéreo Dolby, mostrando a escolha da Motorola em subir mesmo um degrau desse modelo da linha. Pelo que pudemos testar, é um som bem interessante. Já no Moto G8, o som continua sendo mono e não é decepcionante, embora seja apenas razoável em um primeiro momento. Na caixa, a Motorola envia fones intra-auriculares pequenos, são bem iguais aos do Moto G8 Plus, que são confortáveis e entregam um bom som. Como você percebe, a conexão P2 foi mantida em ambos. Para nossa alegria, os dois smartphones chegam com Android 10 de fábrica e vão ter o update para o Android 11, que já está na versão em desenvolvimento pelo Google. A gente testou e você pode conferir aqui em cima na bolinha. A interface não mudou muito e segue sendo mais simples, com poucas modificações que a Motorola sempre costuma fazer. No momento desse hands-on, o Moto G8 tinha a atualização de segurança de janeiro, enquanto que o G8 Power ainda estava na de dezembro. A função mais divulgada pela empresa é que através daquele app, o Moto, que é cheio de funções extras para o aparelho, é possível agora escolher qual das câmeras vai ser ativada quando você faz naquele chacoalhar do aparelho bem tradicional da marca, se você quer a frontal ou a traseira. Uma coisa que tinha sido implementada já no Motorola One Hyper. Eles não têm o Wi-Fi Dual Band e nem NFC. Tem também o Moto Game Time, que melhora o desempenho dos jogos e tira notificações, todas aquelas coisas que a gente está acostumado a ver em outros modos de jogo, em outras marcas, e que está disponível por enquanto só para o G8 normal. Vai chegar para o G8 Power, de acordo com eles, com uma atualização de software. A Motorola também fez questão de frisar o quanto ela tem se importado com o usuário mais leigo, oferecendo muita instrução clara na caixa e também na hora da configuração inicial, além de dicas durante o uso do aparelho. O hardware interno é outro fator que a Motorola resolveu não mexer, e aqui nós temos o mesmo conjunto visto no G8 Plus. Então, é um Snapdragon 666,
65 com 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento. Lá na época da nossa análise do Moto G8 Plus, ele performou pior do que o seu antecessor, que tinha um processador inferior nos nossos testes padronizados, mas como agora aqui a gente já tem um Android 10, é bem capaz que o sistema já esteja mais otimizado para esse processador. Em nossos testes iniciais, os dois aparelhos pareceram fluir bem com apps, navegação e jogos. E a bateria mudou? Sim e não. A gente tem aqui os mesmos 5.000 mAh do Moto G8 Power, mas o Moto G8 passou para 4.000 mAh. O mesmo que a gente tem na variante Plus. Tem também telas maiores e processador mais evoluído em relação aos modelos anteriores, mas aqui a gente tem mais uma vez a otimização em cena. O Thiago Mazzuchetti, que é o gerente de produtos da Motorola, informou pra gente que o Moto G8 Power chegou meses depois daqueles outros modelos que vieram em 2019, também porque a empresa queria garantir que a duração de bateria seria melhor que a do antecessor, uma vez que, esse é o destaque do aparelho e é o que faz ele ir tão bem nas vendas. E uma vez que o Moto G7 Power ainda é nosso campeão de autonomia aqui no Tudo Celular, a gente espera ver alguma coisa acima de 29 horas nos nossos testes futuros, e no caso do Moto G8, alguma coisa próxima das 25 horas do G8 Plus. O carregador é de 10 watts para o Moto G8 e um Turbo Power de 15 watts para o Moto G8 Power. O Moto G7 Power tinha uma câmera traseira, então as 4 novas câmeras do G8 Power são uma coisa bem pouco esperada. Além de uma wide de 16 megapixels com abertura 1.7, que também é quad pixel, e também dá a função de você não ativar essa função e usar todos os 16 megapixels, temos também uma ultra wide de 13 megapixels, uma telefoto de 8 megapixels, zoom ótico de 2 vezes nessa telefoto e também, por último, uma macro de 2 megapixels. A frontal é também uma quad pixel de 16 megapixels. Já o Moto G8 saltou de 2 para 3 câmeras, manteve o foco PDAF, que não está presente no G8 Power. Ele conta com uma wide de 16 megapixels e abertura 1.7, que também é quad pixel, uma ultra wide de 8 megapixels e uma macro de 2 megapixels. Na frontal, conta com 8 megapixels. No menu do app da câmera dos dois, é possível você escolher qual das lentes disponíveis vai ser usada, tipo a ultra wide, a wide ou a telefoto, exceto pela macro. Tem inteligência artificial e funções especiais que a gente já conhece, como Cinema Graph, cor em destaque, time-lapse e a filmagem com a ultra-wide e também com a macro. Nas fotos que você está vendo na nossa galeria, é possível ver em uma análise inicial que são câmeras condizentes com o valor e com a categoria dos aparelhos. A do G8 Power pareceu um pouco inferior em detalhes na principal, mas isso ainda vai ser analisado pela gente. A adição de câmeras ao conjunto é uma coisa interessante porque aumenta a versatilidade para fotos mais criativas. E sabendo que a concorrência não está parada e que não mudou muito também os seus celulares, a Motorola foi esperta e também mexeu pouco nos preços, que não subiram muito e estão bem condizentes com o mercado. Oficialmente, os aparelhos chegam hoje ao mercado custando R$ 1.299 no caso do Moto G8 e R$ 1.599 para o Moto G8 Power. As cores disponíveis são preto titanium e azul atlântico para o Power e azul capri e branco prisma para o G8. São preços interessantes que vão ficar ainda melhores rapidamente, porque eles costumam cair já no primeiro dia de vendas. Com o segundo lugar em vendas, consolidado há 6 anos, a Motorola percebeu que não precisa mexer muito nos seus aparelhos para continuar vendendo bem. Ela está seguindo as tendências de concorrentes como Samsung e Xiaomi, lançando uma boa quantidade de aparelhos em apenas um ano, praticamente todos eles na linha Moto G. O Moto G8 e o G8 Power, eles não trazem grandes inovações ou novidades e eles se aproveitam de elementos da linha Motorola One, que é uma linha mais experimental da empresa e que tem, aparelhos com características similares, tornando as escolhas aqui bem mais seguras, uma vez que eles testam tudo na linha One para poder trazer com mais segurança para a linha G. Isso não desabona em nada a empresa, que está lutando, para se manter dando lucro por vários trimestres seguidos, como ela tem feito recentemente. A linha Moto G se consagrou como uma linha bem popular, buscada por pessoas que já conhecem e já utilizam a marca há alguns anos e continuam preferindo a Motorola no lugar de outras marcas porque elas já conhecem como o sistema funciona, já sabem o que esperar do aparelho e também por confiar na marca. E fica ligado, as análises completas saem em breve, assim que a gente fizer os nossos testes com os aparelhos, ok? Não perde. E você, o que você acha dessa estratégia da Motorola de mexer pouco em time que está ganhando para continuar lucrando como ela tem feito? Deixa aí embaixo a sua opinião que eu quero ler. E não se esquece, você pode consultar os melhores preços para esses que eu falei e outros smartphones nos links para nossa ferramenta de ofertas, cujos links estão aqui na descrição. Eu fico por aqui e até a próxima!